Oi, pessoal. Então, hoje nós vamos estudar o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros, ele é representado pela letra do alfabeto, um Z maiúsculo, com um risquinho a mais, porque ele é um Z especial, tá? E ele é um conjunto infinito para os dois lados, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo, tá? Ele é formado pelo zero inteiro, todos os números positivos, aqueles que têm o sinal de mais, que pode ficar invisível. Então, 1, 2, 3, 3 pontinhos, porque é infinito, tá? E para o lado esquerdo do zero tem os números negativos, que tem o sinalzinho de menos. Aí é negativo. E para esse lado também é infinito. Tá? Esse é o conjunto dos números inteiros. Por que a palavra inteiro, tá? O número inteiro, ele está muito presente no nosso dia a dia. Só que inteiro é aquele número que não tem vírgula, não tem pedacinhos, tá? Por exemplo, assim, ó. Esse número pode ser muito grande ou muito pequeno. Por exemplo, eu tenho R$ 1.000 inteiro, sem centavos, não tem centavos, tá? Então, eu tenho R$ 1.000. Esse é um número inteiro. Eu tenho R$ 1.000.000. Esse é um número inteiro. Não pode ter vírgula. A partir do momento que tiver centavos, já não é mais inteiro, tá? Outra forma também da gente ver os números inteiros no nosso dia a dia é em relação às temperaturas. Quando está muito quente, muito quente, esse número é representado pelos números positivos. Então, quando está muito quente, tá 38 graus Celsius. Tá muito quente. Estamos derretendo nessa temperatura. Aí é positivo, mas o mais ele pode ficar invisível. Tá? Quando tá muito frio, que a gente tá assim, ó, cheio de roupa que nem hoje, tá? Mas quando tá ali, que tá tudo branquinho da geada, ali quase sempre a temperatura tá negativa. Que nem esses dias teve uma cidade lá na Serra Gaúcha que deu menos 3 graus negativo. Menos 3 graus Celsius negativo. O que quer dizer esse menos? Lá tava muito frio, já tava caindo geada. E tem algumas cidades do nosso estado que cai neve. Nessas cidades, quando cai a neve, também tá muito frio, tá negativo, tá? Outra forma também de representar é quando a gente deve. O mais quase sempre representa coisas boas. Eu tenho dinheiro, então eu fico com mais R$ 1.000.000, que pode ficar invisível, tá? Olha, esse mais pode ficar invisível. Mas, se acontecer nesse 1 milhão, eu ter um menos do ladinho dele, isso quer dizer que eu não tenho. Isso quer dizer que eu devo R$ 1.000.000 para alguém. E isso não é nada legal, então tem que tomar cuidado. O menos quase sempre representa situações não muito legais, tá? Outra coisa importante da gente revisar é que o zero inteiro, ele não tem sinal. Ele não é nem o mais, nem o menos. Ele fica exatamente aqui no meio, ó, para separar os positivos dos negativos. É como, às vezes, alguma mãe tem um filho gremista e outro colorado. Aí a gente pergunta, qual é o seu time? E ela disse, eu não tenho time. Então, ela é o zero daquela situação, entendeu? Para não descontentar nenhum nem outro, né? Então, essas informações a gente já sabe. Agora, uma outra forma de representar os números inteiros é a gente colocar ele dentro de uma reta numérica. E essa reta numérica, que vocês vão ter que construir no material de vocês, ela é obrigatório a ser feita com uma régua. Por que tem que ser com uma régua? Porque o nome dela é reta. Se ela pudesse ser torta, o nome não ia ser reta. Então, olha só, eu sou obrigada a usar uma régua para que ela fique bonitinha, né? Se vier torta, vai estar errado. Então, já sabe. Quem não tem uma régua pode usar um outro lápis para apoiar, né? Mas o ideal é ter uma régua. Quem não tem régua pode usar outro lápis. Ó, que, por exemplo, se eu não tivesse régua, eu poderia usar isso aqui e riscar em cima, tá? Então, ó.
Coisas importantes na hora de construir a reta. Vou fazer uma reta bem grande aqui. Por que a flechinha para a direita? Porque ela indica para onde os números crescem. Quanto mais para lá, para a direita, maior é o número, tá? É obrigada a colocar o zero no meio? Não, não é obrigada a botar o zero no meio. O zero, ele tá dividindo os positivos dos negativos. Mas se eu quero botar mais número positivo do que negativo, ele não vai conseguir ficar bem no meio. Só que eu tenho que me lembrar que tem os números positivos, depois o zero, depois os negativos. Então, eu vou colocar esses números que estão ali, tá? Tem 3 números positivos. O zero, que não tem sinal nenhum, não é nem positivo nem negativo. E tem 4 números negativos. E é importante a gente saber que a distância entre o número eu posso escolher. Mas eu escolho a distância e para todos eu tenho que colocar a mesma distância. Eu não posso colocar assim, ó. Vou colocar aqui. Eu vou escolher uma distância, tá? Daqui até aqui é a distância do número que eu quero colocar. Então, se eu escolher essa distância, eu vou ter que botar para todos essa mesma distância. Então, olhem só. Aí, eu vou riscando ali, ó, para eu poder colocar a mesma distância. Eu não posso colocar, como, por exemplo, assim, ó. Daqui até aqui eu botei assim, né? Aí, daqui até aqui eu vou botar essa distância toda. Não, eu tenho que seguir aquela mesma distância ali. Se vocês me mandarem com distâncias diferentes um do outro, já vai estar errado. Tem que estar exatamente a mesma distância. Uma dica para quem tem régua em casa. A régua tem as medidas? Ela tem os tracinhos. Olha só. Ela não tem os tracinhos ali em cima, ó, onde mostra os números? Usem aqueles tracinhos, escolham. Assim, ó, quanto mais espaço tiver numa régua, melhor fica, tá? Então, assim, ó, não pegue números muito pertinhos, ó. Escolham, deixa eu ver se eu tô conseguindo mostrar. Escolham um mais distante do outro para ficar bem organizada essa reta, para não ficar os números amontoados, né? Então, vamos representar aqui. E eu vou colocar o zero primeiro. Vou botar o zero aqui. A gente pode escrever tanto em cima quanto embaixo, desde que escreva retinho, ó, com o tracinho, tá? Pode botar um em cima e embaixo, ou pode colocar todos embaixo. Mas aí, assim, ó, vai ficar apertado. Se fica apertado, bota um em cima e um embaixo, ó. Não tem problema. Vocês é que vão definir. Aqui até cabia o menos 6, né? Fiz tanto tracinho, não tem problema. O que vocês precisam saber? Os vizinhos. O vizinho do zero, pro lado direito, é o 1, pro lado esquerdo é menos 1. E aí, como é que os positivos vão indo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, conforme a gente vai contando. E os negativos? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Agora, para fazer uma coisa para vocês que talvez vai dar um nó no cérebro, mas pensem comigo. O número, quanto mais perto da flechinha, ele é maior. Então, qual é o maior? O 3 ou o 2? O 3, ele está mais perto da flechinha, né? Agora, vamos vir mais para cá. O 3 e o 0, qual é o maior? O 3, está mais perto da flechinha, né? Os negativos, mesma coisa. Ó, qual é o maior? O menos 1 ou o menos 5? Quem é que está mais perto da flecha? O menos 1. Então, o menos 1 é o maior número negativo. Ai, prof, como o menos 1 vai ser o maior? Ele é o maior. Porque tu tá devendo só R$1 aqui. Aqui tu tá devendo 5. Aqui tu tá mais pobre. Porque os negativos é o contrário dos positivos. Então, pensem bem. Sempre o que estiver mais perto da flechinha é o maior. Sempre. Então, de novo. Se eu comparar o menos 1 com o menos 6, qual que está mais perto da flechinha lá, ó? Chega mais rápido, o menos 1. Então, ele é maior que o menos 6. Tá? Então, coisas interessantes que vocês precisam saber. O menos 1 é o maior número negativo. Aí, no finalzinho dessa aula, eu vou fazer uma pergunta que vai valer uma estrelinha. Então, fiquem bem atentos, tá? O que mais a gente precisa saber? Uma coisa chamada de antecessor e sucessor. Vocês já ouviram falar nisso?
Só que agora tem os negativos junto e aí às vezes complica um pouco a cabecinha da gente, né? Assim. O que você precisa saber? O número que está à direita, a gente chama ele de sucessor. É o que vem depois. Então, aqui eu tenho o 2, tá? E eu vou completar o sucessor e o antecessor dele. Aqui eu vou botar o sucessor e aqui o antecessor. Então, quem é o sucessor do 2? O 3. O antecessor é o número que vem antes, para a esquerda. Então, o antecessor é o 1. Tá? Os positivos a gente tem mais facilidade. Agora vamos ver os negativos. Vamos fazer o antecessor e o sucessor de menos 2. Eu já fiz do 2 positivo, né? Agora vamos fazer do menos 2. É a mesma coisa, tá, gente? Só que tem que se ligar, ó. Para a direita é o sucessor, para a esquerda é o antecessor. Então, para a direita é o sucessor. Quem é o sucessor? Menos 1. Para a esquerda é o antecessor. Então, menos 3. Tá? E aí? Tranquilo? Último exemplo, então, de antecessor e sucessor. Vamos fazer o antecessor e sucessor do 0. Quem é que está à direita do 0? Ó, para lá. Direita. 1. Então, ele é o sucessor. Quem está à esquerda do 0 para cá? O menos 1. Então, ele é o antecessor. Fácil, né? É só lembrar. Direita, sucessor. Esquerda, antecessor. Obrigada.